Manchester City e Chelsea se enfrentam neste sábado pela grande final da UEFA Champions League e para preparar você para esse grande jogo, a gente preparou um vídeo com muitas estatísticas, curiosidades relacionadas a essa decisão. Mas antes da gente começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, siga a gente nas redes sociais e roda a vinheta. Fala galera do canal Nas Quatro Linhas, eu sou Vitor Cardeal e hoje eu estou aqui para falar para vocês algumas curiosidades, estatísticas relacionadas a essa grande final entre Manchester City e Chelsea que acontece no sábado às 4 horas da tarde lá no Estádio do Dragão, na cidade de Porto, em Portugal. O Manchester City que chegou pela primeira vez em uma final de Liga dos Campeões, já o Chelsea chega pela terceira vez numa final de Champions League, perdeu em 2008 para o Manchester United, venceu em 2012 o Bayern de Munique e a curiosidade é que as duas vezes que o Chelsea chegou na final, a decisão foi para os pênaltis. Essa também é a terceira vez que clubes ingleses decidem uma Liga dos Campeões e a oitava final entre clubes do mesmo país, todas elas acontecendo depois dos anos 2000. O City, o Manchester City, é o nono clube inglês a chegar em uma decisão. Isso faz com que a Inglaterra seja o país com mais finalistas na história. O City também é o 42º clube a chegar na final, considerando toda a história da Liga dos Campeões, e o 21º clube a chegar em uma final de Champions League. Caso seja campeão, o City se torna o 23º clube diferente a ganhar, a vencer uma Liga dos Campeões. Bom, agora falar um pouco sobre o retrospecto histórico do confronto entre as duas equipes. Chelsea e Manchester City já se enfrentaram 166 vezes na história, com 68 vitórias do time de Londres, 40 empates e 58 vitórias da equipe de Manchester. Eles já se enfrentaram em um mata-mata de uma competição UEFA, lá na temporada 70-71. Naquela ocasião, o Chelsea levou a melhor e venceu os dois jogos por 1-0. Eles também já se enfrentaram em duas finais da Inglaterra, A primeira lá na temporada 85-86, na final da Full Members Cup, que era uma competição entre clubes das duas principais divisões inglesas, e naquela ocasião o Chelsea acabou levando a melhor, venceu o jogo por 5-4. A outra final entre eles foi na temporada 18-19, agora mais recentemente, a final da Copa da Liga em Wembley. O jogo normal terminou empatado em 0-0 e nas penalidades o Manchester City foi quem levou a melhor e venceu por 4-3. Bom, na atual temporada eles se enfrentaram 3 vezes, O Chelsea venceu os 2 últimos jogos, o City venceu a primeira partida lá em janeiro e eles decidiram também a semifinal da FA Cup, Uma dessas vitórias do Chelsea foi nessa semifinal da FA Cup, lá em Wembley. A equipe de Londres venceu por 1-0 com o gol do Ziyech, que se classificou depois para a final. Bom, no Estádio Dragão, o jogo vai ser lá em Portugal, no Estádio do Porto. Nesse estádio, o Manchester City empatou em 0-0 lá na fase de grupos dessa atual temporada com o Porto. E esse foi o único jogo em que a equipe não venceu na competição. Já o Chelsea já foi lá 4 vezes, disputou 4 partidas nesse estádio e venceu apenas um desses outros 4 jogos. Eu também separei para trazer aqui para vocês o retrospecto das duas equipes contra equipes inglesas em competições europeias. Então o Manchester City já disputou apenas 6 jogos contra equipes inglesas nessas competições da UEFA, com apenas uma vitória, venceu apenas um jogo, o Manchester City, contra o Tottenham recentemente, e perdeu 5 vezes. Então 6 jogos, uma vitória para o Manchester City e 5 derrotas. Então um retrospecto bem ruim do Manchester City contra ingleses nessas competições europeias. Já o Chelsea, temos um recorte maior aí, foram 19 jogos do Chelsea, com 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Então o Chelsea tem um aproveitamento aí bem melhor, Com muito mais jogos, perdeu até menos do que o Manchester City nesses confrontos contra clubes ingleses em competições europeias. Bom, agora a gente fala um pouco sobre jogadores, treinadores do atual elenco, também a campanha dos dois times. O Guardiola pode se tornar o 4º treinador a ganhar a Champions, a Liga dos Campeões, por 2 clubes diferentes, e já o Thomas Tuchel é o primeiro técnico a chegar em 2 finais consecutivas com 2 times diferentes. No lado do Manchester City, o Gundogan é o único jogador que já disputou uma final de Liga dos Campeões e caso ele faça um gol, ele se torna o 4º jogador na história a marcar por clubes diferentes na grande decisão. No lado do Chelsea, o Thiago Silva é o único jogador que chegou a disputar, chegou a jogar, entrar em campo numa final de Champions. O Kovacic até participou de 3 decisões com o Real Madrid, mas ele não chegou a entrar em campo, não chegou a atuar nas finais.
Os dois times têm defesas sólidas, as duas equipes sofreram apenas 4 gols na competição. Isso faz com que eles tenham as melhores defesas dos finalistas, né, da Champions desde 2006, né, quando o Barcelona chegou na final tendo sofrido apenas 4 gols e o Arsenal chegou na final tendo sofrido apenas 2 gols, então defesas sólidas. No lado do Chelsea, né, o Mendy, o goleiro, não sofreu gol em 8 das 11 partidas que ele disputou na competição. E essa é a melhor marca de um goleiro de um clube inglês na história da Liga dos Campeões. E nessa edição o City já quebrou alguns recordes, né? O clube do Pep Guardiola vem de 7 vitórias consecutivas na Champions e ele é o primeiro clube inglês a alcançar essa marca na competição. O Manchester City também é o primeiro time inglês a vencer 11 jogos numa mesma campanha, isso aconteceu nessa temporada, e está a uma vitória de igualar o recorde de 12 vitórias do Real Madrid na temporada lá 2001-2002. Então é isso, galera, essas foram as informações, as curiosidades, que no sábado a gente tem uma grande partida, que seja um belíssimo jogo de futebol e que no final de tudo vença o melhor. Valeu e até a próxima!